Começando mais um podcast do Thiago, na nossa quarta temporada. Depois de uma breve pausa, retornamos aqui ao nosso bate-papo leve e atual, nosso encontro semanal aqui com todos vocês que estão aí sintonizados nas rádios, vocês também que estão conectados na internet. Que saudade que eu tava dessa bancada, desse momento da gente estar aqui interagindo, trazendo notícias sobre aquilo que está acontecendo em Piranhas, no sertão, no Alto Sertão Alagoano, no estado de Alagoas, no Nordeste, no Brasil e em todo o mundo. Jário Ribeiro, nossos amigos aqui, Jorge McFly, Everton Ranieri, o Focado Vence. Retornamos ao podcast do Thiago, não é isso, Jário? Salve, salve, Thiago. Em nome de Jesus, a gente inicia mais uma edição do nosso podcast. Mais uma vez, cheio de gratidão por estar aqui, junto com vocês, iniciando, claro, mais uma temporada nesse ano maravilhoso. E nós temos muita coisa para compartilhar com a turma boa que acompanha as nossas redes, Totó. E a gente não pode esquecer do canal no YouTube. Faz o que lá? Se inscreve, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Saiu lá, a notificação já chega no celular. É isso aí, o pessoal acompanha também pelo Instagram e as rádios que acompanham o podcast Grande McFly. E aí, pessoal, mais uma vez de volta, 2024 começando muito bem. Alguns percalços, mas tá tudo ok. Visual novo, né? Explica aí esse... Passo. É homenagem a quem, geralmente? Fred Você Mercury. sempre faz uma homenagem a alguém. Seu Madruga. O pessoal tava dizendo que eu tô parecendo com a agente da Narcóticos. Quero lhe agradecer também, Jairo. Jairo me presenteou agora no Natal com o livro Reflexões de Marco Aurélio. Vice Thiago, viu? Começando aí. Não é piada, não. Foi. As reflexões de Marco Aurélio é estoicismo, né? Estoicismo. Então, viu? estoicismo. Eu, Genial. filosoficamente, a gente tem se dado muito bem. Entendeu? Tiago, mais uma vez, viu? Já estão caminhando muito bem. O que não falta é assunto pra gente debater no podcast. Vamos ter convidados muito interessantes esse ano, viu? Aqui ao lado do meu parceiro Focado Vence, que sempre tá antenado nas quentes do momento para não deixar nada faltar. Já disse uma vez, viu? Puxaram a minha orelha e disseram, diga para o Thiago não chamar isso aqui de cultura inútil, porque todo assunto que a gente trata aqui acaba caindo no Enem. Então se liga aí, que é tudo certinho. Viu? E falando em gestão, você comentou sobre gestão, a gente iniciou o ano a passos largos, Thiago. Porque, Verdade. a gente sabe, muito evento, muita festa, e a gente acaba assim entrando no mundo do Instagram e das redes, mas enquanto a gente tá também no mundo das redes, aqui não para o trabalho, não. Podcast do Thiago deu uma pausa, né? Pausa pra Mas gente. as ações não. Mas as ações não. A gestão juntos por um futuro melhor, ela não para, né? Pelo contrário, ela cada vez mais avança. E o modo turbo continua cada vez mais. De porque aniversário de criança a inauguração de praça. de tudo, meu irmão. De aniversário de boneca até a construção de quê, Jorge? De castelo de areia mesmo. Não para, gestão Não não para. para, não para. E a gente paramos no final de 2023, tivemos os festejos Isso, as de confraternizações. final de ano, as confraternizações. E ainda, né, no final do ano passado, né, 2023, nós fizemos algumas entregas, iniciamos o ano fazendo mais entregas, inclusive essa semana também terá entrega. Então, eu iria fazer Everton Ranieri no final, mas eu já vou fazer agora. Antecipa, né? Porque agora na próxima quinta-feira, Isso. quinta-feira, amanhã, hoje é dia... Isso. Dia 7. Isso. Portanto, dia 8 Isso. de fevereiro, antes do nosso carnaval, que vamos falar daqui a pouquinho também sobre o carnaval, mas a gente vai entregar aqui a Praça do Giradouro no nosso centro histórico. Todo mundo sabe que durante muito tempo o nosso centro histórico ficou com aquela a antiga quadra, né, lá desativada, não tinha mais alambrado, enfim, não tinha trave, não tinha nada. E ficava uma coisa feia, né? O nosso centro histórico, que é um sítio, está dentro de um sítio histórico, onde recebe diversos turistas, recebe os nossos piranhenses também que vêm para ver o exemplo, né, da nossa decoração de Natal, que inclusive passou todo o mês de janeiro a pedido dos próprios turistas, que acham uma coisa linda, vão lá tirar foto. E ali era uma coisa que ficava destoando do contexto histórico. Isso. Então nós fizemos uma boa intervenção lá, estamos devolvendo agora, devidamente preparado, organizado, Requalificado. bonito. Trouxemos o pessoal dos food trucks, né, que tinham se deslocado, porque a gente sabe que, por se tratar de um sítio histórico, existem alguns regramentos que têm que ser seguidos. Isso. Então a gente fez um projeto
obviamente visando sempre, né, o emprego e renda do pessoal, né, que através dessa operação, muitos deles, né, conseguem tirar os seus proventos dali. Então, conseguimos fazer um projeto, estamos entregando não apenas o espaço com também os food trucks devidamente aprovados, né, pelo IFAM, que antes não era, né, então todos padronizados, custo 0,800. Então, todos aqueles que estavam lá irão retornar com os food trucks devidamente reordenados, né, com a sua água individualizada, a sua conta de energia individualizada também, as ligações não são ligações clandestinas, enfim, tudo certinho, tudo direitinho, e aí é mais uma área que a gente vai estar entregando para a população, para que os piranhenses possam vir se encontrar, né, contemplar o nosso centro histórico, trazer as suas crianças, enfim, para que os turistas possam vir fazer o seu registro e o nosso centro histórico fique mais valorizado e ainda mais bonito. Então, fazer esse convite próxima quinta-feira, dia 8, no caso, amanhã. A gente vai estar entregando a partir das 17h30 e você é o nosso convidado para participar desse momento. Mas nós fizemos diversas entregas. Tem notícia boa para Lagoa Nova. Lagoa Nova, eu fiz nessa semana agora o primeiro atendimento lá do gabinete do prefeito. Legal. Porque como vocês sabem, né, às terças-feiras, né, eu sempre faço atendimento à população. Eu acho que o político ele tem que se dispor a estar ouvindo, né, os pleitos, né, dos seus munícipes, porque às vezes a gente tem algumas deficiências que eventualmente possa estar acontecendo e a gente só sabe se a gente se dispor a estar ouvindo a população. Ou seja, o prefeito vai ao povo, né? O prefeito que vai ao povo. O pegava fila para... Não, o prefeito vai ao povo. Então eu atendo cada terça-feira em um gabinete diferente. Inauguramos o gabinete de Entre Montes, já tínhamos inaugurado também um gabinete do Piau já há 2 anos já. E então eu atendo uma terça-feira em Piranhas, a outra terça-feira da outra semana no Piau, a outra em Entre Montes, a outra na Lagoa Nova. Então nós entregamos agora recentemente o da Lagoa Nova e fizemos o nosso primeiro atendimento lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tiago, qual a importância desses gabinetes, vamos dizer assim, itinerantes para essas comunidades? É a gente ter muito mais de perto e em cima da coisa aquilo que está se acontecendo em cada povoado, em cada comunidade. E aí, a partir do momento que eu estou presente na comunidade semanalmente ali, com as portas abertas para receber, eu consigo saber aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo, ou aquilo que não está funcionando, ou aquilo que está deficiente. Exato. Então é muito mais rápido, né, a gente... a lacuna entre o problema ou entre a solução e a ordem para que aquilo seja feito. Porque muitas vezes o prefeito tá existindo alguma deficiência e o prefeito não sabe. Não tá por incrível que pareça, às vezes tem informações que demoram a vir. E muitas das vezes é porque o munícipe ele trabalha, ou ele não tem um meio de condução, ou até mesmo não tem tempo de se deslocar, por exemplo, para sair da sua comunidade para vir na sede da prefeitura municipal, para fazer essa reivindicação ou para dizer que está funcionando, ou, enfim, para fazer algum pleito. Ou se todo mundo vier para o gabinete na cidade, de repente há uma deficiência até no atendimento. Fica muito mais difícil, né? Porque assim, a gente para analisar da seguinte forma, Jairo. A pessoa que é daqui de Piranhas e ela tem uma maior comodidade a ser atendida no gabinete daqui. Então, assim, se ela chega aqui, sei lá, 7 da manhã, dificilmente aquele que vem da zona rural, sei lá, de Lagoa Nova, e precisasse também desse atendimento, se ele quisesse chegar na fila, ele teria que chegar muito mais cedo, ou seja, a logística ela seria muito maior. E a nossa ideia é fazer com que ninguém precise se deslocar da sua comunidade para ter acesso ao prefeito e fazer suas reivindicações, entendeu? Então, e lembrando que esse atendimento, Tiago, assim, só um adendo, não é o famoso pedido, não. O Tiago também está ali para ouvir as reclamações e é o munícipe que vai lá. O munícipe não vai até o secretário dizer não, ele vai diretamente ao prefeito falar, né? Levar as reivindicações. Então isso tem se demonstrado muito efetivo, né, para nos ajudar a ajudar a população. Mas tem mais notícia boa para Lagoa Nova. Mais notícia boa para Lagoa Nova, porque nós... Inclusive, ontem, né, eu fiz o primeiro atendimento lá no gabinete da Lagoa Nova e nós visitamos lá, né, a Praça Central, que foi dado ordem de serviço também recentemente e que já está avançando a passos largos, viu? Então, teremos
uma nova praça lá no povoado da Lagoa Nova, que dentro aí dos próximos 90 dias já vai estar pronta para a gente entregar para a comunidade. E aí vai ser um espaço onde as crianças vão poder brincar, as famílias vão poder se reunir, né? Todos vão poder também estar fazendo prática esportiva, porque também tem uma academia de saúde. Excelente. E nós iremos também dar ordem de serviço dentro dos próximos meses de algumas pavimentações de algumas ruas também lá no povoado da Lagoa Nova. Então são boas novas que vêm bom tempo para a população do nosso município, que é um verdadeiro canteiro de obras, porque também no Distrito Piau, né, a gente fez também recentemente, e aí acredito que foi começo de janeiro ou foi final de dezembro? Começo de janeiro. Fizemos lá a caravana do desenvolvimento, onde nós entregamos a requalificação da Praça do Santa Quitéria, assinamos a ordem de serviço do Campo do Raposão. Isso. Portanto, o Raposão, que tem aquele campinho lá de várzea, né, que não tinha nada, era só as traves. Só a trave. A gente tá fazendo lá o estádio do Raposão, com a parte de banheiro, de vestiário, né, fazer vai ser bem semelhante ao Barrancão, Tiago? Não é ainda semelhante ao Barrancão, porque o Barrancão já tem grama lá, né? Sim. A gente lá tem uma certa dificuldade com relação à questão da grama ainda. Isso. Mas ele vai ter uma estrutura parecida aqui com o campo do Botafogo, porque lá antes não tinha nada. Então a gente vai dar agora uma estrutura e uma cara também, realmente, de estádio. Então vai ser uma estrutura similar ao que é aquela do campo do Botafogo aqui, que inclusive também vai ser objeto da gente fazer uma intervenção aí também dentro dos próximos dias para requalificar já também o campo do Botafogo, que está situado no bairro Nacional da Saúde, que é um bairro muito popular, que a paixão local do piranhense é o quê? Futebol. E que realmente precisa ter uma melhorada, né? A gente tem uma iluminação ali muito precária, né? Iluminação que também a gente vai estar entregando daqui a pouquinho no campo do Capiá, não do Raposão, do Capiá, lá no povoado também, ou melhor, no distrito Piau, que também entra dentro desse pacote de melhorias, que, como eu falei, foi a entrega da Praça do Santa Quitéria, a ordem de serviço do Campo do Raposão, a ordem de serviço da pavimentação de 12 ruas, também no distrito Piau, ordem de serviço também da Praça da L220. Então, você que está vindo no sentido Piau, Piranhas, você quando passa ali a ponte, chegando já no Piau, ali que você olha à esquerda, aquilo ali tudo será requalificado. Então, nós estamos modernizando, rapaz, né, tudo isso enquanto nós estávamos, sei lá... Quando a gente estava descansando, o pessoal da Senfra aqui não estava descansando, não. Então, essas e outras melhorias são realidade já, né? A gente já iniciou. As 12 ruas. E iremos ainda iniciar melhorias, pavimentação, melhorias de praças, enfim, a entrega do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também aqui em Piranhas, que nós entregamos, né, novamente para as nossas crianças com a estrutura totalmente nova, com salas climatizadas, com auditório, né, com o campinho para os meninos, né, jogarem vôlei, jogar futebol. Os canteiros da 220, uma coisa, né, que tá linda, bacana. Uma coisa linda. Enfim, essa é a gestão Juntos por um Futuro Melhor, Jair Ribeiro, modo turbo, realmente fazendo aquilo que desde o início se propôs, que é o quê? Trabalhar para a população, para a gente construir uma Piranhense cada vez melhor. Ufa, quase que eu não termino de falar tudo. E é um resumozinho assim, e bem resumido, né? Bem resumido, coisa de um mês, né? Vai ser difícil listar de cabeça na hora da campanha. Você tem que ser um programão eleitoral, assim, muito tempo, porque é muita coisa, Tiagão, e a gente sabe que o futebol é uma paixão, e outra paixão do piranhense é o seu carnaval, é a sua relação com o carnaval com a do festa. Sol e da água. Eu acho que é o mais tradicional carnaval da região sertaneja, né? Todo mundo, certeza. É incrível, qualquer município que você vá, no médio, no baixo, Arapiraca, essa região, todo mundo deixa pelo menos um dia pra vir a Piranhas. Por quê, Tiago? O Carnaval de Piranhas. O Carnaval de Piranhas, Jairo, ele tem essa característica de ser o Carnaval do Sol e da água. De todos. Né? O Carnaval onde a gente tem uma festa pacífica,
né? Graças a Deus a gente não tem históricos de maiores incidentes, entendeu? Isso. O pessoal vem para cá para curtir a festa, a gente tem o rio, então o pessoal toma o seu banho de rio, né? Quem gosta de tomar o seu negocinho, toma o seu negocinho, brinca ali tranquilamente, e as bandas, né, fazem a festa toda da turma, e a gente retomou essa tradição que durante 10 anos foi interrompida, né? E diziam que o centro histórico não comportava mais fazer um carnaval, né? Como era feito anteriormente. Enfim, eu acho que falta vontade. Isso. Eu acho que o gestor ele tem que ter visão, e aí a gente tem que entender quando uma festa ela economicamente ela é forte, e o nosso carnaval, assim como o nosso forrogaço, é muito forte. E a gente precisa, obviamente, não é fácil, mas a gente precisa aceitar desafios. Né? E a partir do momento que a gente vê a importância de uma festa como essa ser realizada, a importância da gente estar promovendo entretenimento para a nossa população, que a gente oportuniza trazer pessoas de fora que vão movimentar a nossa economia, a gente tem que fazer um planejamento. Então, como a gente é expert em planejamento, desde o ano passado, fizemos e trouxemos de volta o Carnaval do Sol e da Água, né, sendo uma realidade, sucesso total. E esse ano, por conta dessa intervenção que nós fizemos lá na Praça do Giradouro, que a gente vai entregar... Ia falar sobre essa questão da estrutura mesmo. Na quinta-feira, realmente ficou um pouco inviável a gente realizar a festividade onde ela sempre era realizada. Tradicionalmente, né? Acontecia. Na nossa quadra. Então, por conta disso, nós deslocamos a festa para acontecer agora no Campo Barrancão. Atenção, inclusive, o McFly, importante a gente até dar uma parada assim para dar uma atenção maior a essa informação, porque muita gente está acostumada a descer aqui, né, e não sabe que o nosso então, carnaval... Preste atenção. Tiagão falando sobre algo importante do carnaval. Carnaval do Sol e da Água continua no nosso centro histórico, porém vai ser deslocado de onde originalmente ele era realizado, que era na nossa quadra, certo? Indo para o Campo Barrancão, né, que também fica às margens do Rio São Francisco, inclusive tem uma área plana, muito mais ampla, que vai dar mais segurança, porque vai ser uma área fechada, ventilada, né? Então, para a parte de controle, inclusive, né, de projeto de segurança, corpo de bombeiro, polícia militar e tudo, SAMU, muito mais fácil, para que a gente possa estar monitorando, né, todo o acontecimento da festa, porque apesar da gente organizar para que não aconteça nenhum problema, mas a gente tem que estar preparado para, se eventualmente tiver qualquer coisa, que as autoridades elas possam agir. Então, terá a estrutura de camarote também particular, né, que também dá a possibilidade para que os foliões possam, né, comprar. A festa ela é gratuita, você pode ir lá curtir, entendeu? Não tem custo nenhum. Mas caso você queira ir para um camarote, né, tem um camarote Carrancas, né, que está sendo já vendido, e você pode comprar e pode brincar os seus dias de carnaval ali tranquilo na estrutura de boa do camarote, né, de boa. Então, também pela existência hoje do anel viário, que no ano passado, no carnaval passado, ainda não tinha sido entregue, vai possibilitar com que a gente interdite parte do trânsito ali. Então, quem está vindo no sentido museu, indo para o campo, em determinado ponto será interrompido. E aí, quem for para curtir o carnaval, vai vir pelo anel viário. Exato. E quem for vir para Piranhas, para a parte do centro histórico, quem mora, ou quem está hospedado, ou a parte turística que vai fazer os passeios, continua indo tranquilamente. Terá os adesivos daqueles que podem, né, que são esses, os moradores, e aqueles que estão hospedados ou que irão fazer os passeios. Pequeno trajeto, né? Será identificado com os adesivos, irão poder sair naturalmente. E os carros que vão para o carnaval vão vir pelo anel viário, vão ser estacionados ali no caminho também do anel viário. Terá na orla de Piranhas de Baixo espaço também para estacionar. Então, você termina deixando pacificado, né, o trânsito no nosso centro histórico, apesar de ter a festividade. Exato. Então a gente fez uma organização muito forte, né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, como a gente falou também, participando, né, dessa festividade, e certamente com essa organização, né, com as atrações de peso que nós conseguimos fazer, eu acho que o maior carnaval em termos de atrações, o maior carnaval da história de Piranhas. Tem aquelas nostalgias no palco, aqueles pagodão de domingo. Quem gosta da swingueira, quem gosta, não vai nessa muito. Domingo de manhã. A gente tem, Ed City, Pagodarte,
O Rodo. Me ajuda aí. Fantasmão, né? Você lembra de algum pagodão assim, antigão, assim mesmo, antigão? Eu sei onde você quer chegar, você quer que eu cante. No final eu canto. No final eu canto. Uma curiosidade aqui. Viu, Jorge? Diz. Será que Thiago é muito americanizado? O bicho trouxe o Super Bowl, pô. Vai ser no campo. Piranhas vai ter Super Bowl. A gente teve conversando à parte e assim, por mais estranho que pareça essa mudança, entendeu? Que é necessária, a logística ela vai ajudar bastante. Primeiro, quando um prefeito está desenvolvendo a ideia de um carnaval, a primeira coisa que você pensa antes mesmo das atrações é se vai haver mobilidade para a estrutura de segurança. Seja um SAMU ou corpo de bombeiros, entendeu? Você ter aquele acesso livre, viu? O que era um pouco difícil quando se tratava do antigo local, entendeu? Você ter acesso a uma pessoa que se machucou, entendeu? E levar essa pessoa numa ambulância, na maneira como era colocado o carnaval antigamente, era muito mais complicado. Com certeza. Então, hoje, dentro dessa logística, ela ajuda demais. E até para o fulhão que vai descer. Fato. Entendeu? Se o cara quiser, porque tem muita gente que encara, rapaz, eu vou descer aqui do centro, aqui do ginásio, vou descer a pé, é muito mais próximo, em tese muito menos cansativo, porque você vai descer uma ladeira só e já sai praticamente em frente ao carnaval, entendeu? Para mototáxi vai ficar mais prático também, entendeu? Porque vai deixar basicamente na entrada, então é novo, mas é um novo que você vai saber aproveitar. E vai ter também toda uma estrutura do pessoal que vai deixar os carros estacionados, que vão ter diversos estacionamentos, né, privados, né, onde você vai pagar para ter certeza de que seu carro não vai ser, né, vandalizado, enfim. E vão ter também os mototáxis, vão ter também as vans que vão estar levando o pessoal até o ponto da festa e voltar. Então, eu acredito que com essa organização, né, foi pensado nos mínimos detalhes, vai facilitar bastante para que a população possa ir, possa vir. E essa área também, que é um espaço muito mais amplo, acho que vai dar mais comodidade, né? Vai sim. Mais comodidade sem falar em segurança. O anel viário trouxe toda uma dinâmica de circulação que traz vai trazer uma tranquilidade para a galera. Assim, porque assim, as pessoas às vezes têm a falsa sensação de dizer assim, foi uma escolha aleatória, quando não é. Como o Thiago bem frisou, há um planejamento de todas as equipes envolvidas, desde a equipe de saúde para saber como é que vai ser o traslado, caso necessário, um atendimento, assim como a segurança, enfim, a partir de todas as escolhas, identificando a viabilidade, é que é feita a escolha, né? E outra, lembrando que a maioria dos grandes shows que tem no Brasil são em estádios de futebol, entendeu? Então assim, por mais que você ache estranho tá fazendo algo dentro de um campo de futebol, isso é o mais normal que existe. Normal. Maracanã, lá no campo do São Paulo. Inclusive, eu vi que vai ter um show de Ivete aqui no Trapichão. Isso, em Maceió. a turnê dela. Né? Vai ser feito no campo de futebol também. Então, assim, eu acho que é uma tendência, né, que a gente está seguindo aí, né, de grandes shows que são realizados em estádios de futebol. E a gente vai ousar, né, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso Sem também. dúvida nenhuma. O espaço do campo, além de a arborização, a questão da ventilação. Agora, eu acho que um risco que o Thiago fez foi de colocar tanta banda boa Mas você quer que o cara cante, velho? Você quer que o cara cante? Não é isso não que eu tô falando, é porque o nosso carnaval ele já a tradição dele é de acontecer num horário diferente das outras cidades, né, Thiago? Normalmente o carnaval acontece a partir das 22 horas, já que em Piranhas a gente inicia às 16, não, né? E a pegada, na verdade, as atrações têm uma pegada muito, né, swingueira mesmo. Aí o horário antecipado faz com que a pessoa vá pra Piranhas, vá pra Canidé, vá pra Piranhas, vá pra Delmiro. Ou seja, você botar a banda boa aqui, um horário antes, a galera... O pessoal já começa em Piranhas. Começa em Piranhas. Pela qualidade das atrações, o pessoal vai querer vir pra ficar aí, velho. Você sabe dançar swingueira, Danço tudo, dependendo da situação. Agora, infelizmente... Sarrada, fazem sarrada, aquelas sarradas. Tem coisas assim que é verdade. Mas assim, é como eu estava dizendo, assim, tem sido elogiado em muito canto. Acho que tem tudo para ser sucesso, entendeu? Obviamente existe aquele receio. Sim. Será que vai engrenar essa ideia aqui? Mas espaço vai ter de sobra, porque quem não nota é que existe um certo aperto quando era aqui na ideia da quadra antigamente. Até para você se mover para um canto para o outro. O campo, ele solo, né, um exemplo, o piso. Não se compara com o capim, né? Com a grama. Querendo ou não, por mais que a gente vai ser uma equipe de segurança totalmente qualificada para manter a segurança ali, a parte da esplanada do recinto, ela tinha um receio, né? Porque era um beiral
que as pessoas acidentalmente poderiam cair, Tinha né? a ponte, né? Tinha a ponte. Inclusive, essa Misturado com bebida, meu amigo. Essa tendência exatamente. de eventos em campo, quem às vezes não tem um campo, os caras estão pegando espaço e colocando sintético. Exato. Então já é uma tendência mesmo. Uma preocupação do pessoal é por ser beira de rio, da questão da bebida com banho. Então, assim, na área a gente vai isolar. Exato. Né? Vão ter um grupo de salva-vidas de corpo de bombeiro que vai estar também lá para que a gente não tenha maiores incidentes. Exato. Porque, assim, realmente misturar bebida com banho de banho de rio rio não existe. é um pouco Bebida perigoso. com nada, Então, não dá certo. Então, com relação a isso, aí a gente teve também esse cuidado. E assim como foi o Festival de Verão agora em Canindé, né? Isso. Que foi isolado, também será isolado lá a parte de banho de rio, porque realmente o pessoal pode se animar Exato. e aí às vezes E mistura querer ceder bebida um pouco, com exato. banho e terminar a gente tendo algum tipo de incidente. Então, você que quer tomar banho, você pode tomar banho, não tem problema não. Chega um pouquinho mais cedo, toma aquele banho e depois você vai Exato. curtir a festa com a gente. Exato. Podcast do Thiago, sempre um bate-papo leve e atual. Né? E a gente manda um abraço especial para toda essa turma, Totó, que tá compartilhando aí, tá deixando seu coraçãozinho, tá deixando aí seu carinho de forma muito especial. E um outro assunto muito importante são as pautas de atualidade, mas antes o Thiago vai mandar um abração para nossa turma boa do rádio. Pessoal que está sintonizado aí na Piau FM, na Independente FM, na Xingu FM, um abraço do tamanho Do Brasil. para cada um de vocês de forma especial. Pessoal da rádio, Jairo, pessoal fidelíssimo mesmo. A gente tem ouvintes cativos. Então, aqueles que acompanham o nosso podcast, eu amo vocês que nos acompanham aí pelo vídeo. Que coisa bonita. Mas o pessoal da rádio, pense no pessoal que não perde um programa, meu irmão. Então a gente manda um abraço todo especial para você que está aí sintonizado na rádio. Muitos estão acompanhando nesse momento, né? Está almoçando, está voltando para o seu serviço ou saindo do seu serviço, né? Que é mais ou menos nesse horário aí que está sendo vinculado. Então, um abraço grande para vocês que estão nos acompanhando aí pela rádio. E aí você já pode colocar no seu currículo que você é locutor de rádio também, você tem uma programação de rádio, então já vai, né? Locutor de rádio. Já vai entregar o seu diploma logo, viu? Eu só não tenho esse vozeirão que você tem de locutor de rádio. Mas não precisa não. Isso é os locutores dos anos 60. Hoje os locutores são... Quanto mais interativo, é melhor. Inclusive, é um assunto... Nada. É um assunto que não está na pauta, mas a gente podia depois discutir essa questão da dublagem, né? Inteligência artificial. Tem uma galera criando perfis. Roda, vai criando perfis, fazendo... O cara maior fã de inteligência artificial do estado de Alagoas chama-se Jairo. Não, mas tá rolando uma preocupação entre os dubladores do Brasil e locutores também. Uhum. É porque isso é uma coisa muito iminente. Vai desempregar muita gente. É uma mudança muito iminente. Isso já é realidade já. Sim. E a inteligência artificial, é o que a gente está falando aqui para que aquele ouvinte um pouco mais desavisado não saiba. A inteligência artificial é o quê? A inteligência artificial é um programa, né, de computador que, do jeito que a gente está conversando aqui, vocês estão ouvindo a nossa voz aqui, né, falando o nosso idioma, né, nativo, né, que é o português aqui, ele pode emular a nossa mesma voz, falando em qualquer outro idioma, e aí você não precisa de dublador. Então, os filmes, né, que são veiculados, eles, quando ele é filmado, existe, inclusive, quando você assiste a Sessão da Tarde, que tem aquele versão Herbert Richards. É porque ali... Versão Marshmallow. Porque ali são dubladores que fazem a versão daquele filme dublando em português. Tanto é que você observa que a boca dele não é a mesma coisa do que você está ouvindo, porque aquilo ali é um dublador, né? Então, a partir do momento que a inteligência artificial ela emula a sua voz, até o movimento da boca ele consegue emular. Isso. Então ele corrige, fala perfeitamente e a voz fica perfeita também no idioma distinto que ele colocar. Porque 6 meses atrás, Thiago, os dubladores estavam tranquilos, mas agora eles mesmos estão começando a fazer um movimento já, e não só para dubladores. Daqui a pouquinho até mesmo o locutor de rádio, o cara do jornal, já apresentaram um jornal aí com inteligência artificial. Tem um cara, eu te mandei, o cara criou um perfil de notícia, o cara nem no Brasil mora, mas ele tá fazendo notícia no sertão, com inteligência artificial. Mas é até uma coisa que a gente não deve falar, evitar usar esse daqui a pouco. Cara, a realidade já é agora, já aconteceu, já foi.
A gente trouxe essa discussão aqui, acho que uns 8 episódios atrás, e a gente falava de coisas que a gente... daqui a uns dias, não, já acontece... Já tá acontecendo. E agora? Inclusive, até eu tenho uma pergunta pra falar ao Tiago, Foi o primeiro podcast do Estado de Alagoas a tratar sobre o assunto. Tá vendo aí, ó? Justamente sobre isso, porque a gente entra, querendo ou não, numa facilidade de emitir as famosas fake news, né? Aí, ou seja, hoje a inteligência artificial não está só nesse de traduzir, não. Ela pega o teu tom de voz, ela reconhece de forma gráfica, né? Quais são os seus graves, seus agudos, aí manipula e bota você, por exemplo, para cantar uma música. E vai rolar isso em campanha. E vai rolar muito isso em campanha, porque, querendo ou não, como é que você vai provar se aquele áudio, por exemplo, pegar um áudio seu denigrindo a imagem de uma terceira pessoa... Quando você for provar, a campanha. Já foi a campanha. Aí a minha pergunta, assim, Tiago, relacionado a essa parte, assim, a gente querendo ou não sabe que a gente vai entrar num ano eleitoral, né? Uhum. E possivelmente o Tiago tenha pretensões relacionadas a isso. Existe algum receio, você hoje como prefeito, dessa inteligência artificial, assim, querendo ou não... Assim, as pessoas usarem de má fé para fazer coisas com você, ou você é bem tranquilo quanto a isso? Não, eu acho que, inclusive, isso foi utilizado nessa última campanha agora, né, eleitoral. Uhum. O Dória, ele foi vítima disso e fizeram um vídeo. Né, colocaram um vídeo como se fosse ele, na realidade não era. Foi uma deepfake, onde colocaram ele e era algo que tinha conteúdo sexual, enfim. Ele teve que vir a público esclarecer junto com a mulher dele que aquilo ali não era verdade, mas até que o eleitor, meu amigo, ele saiba que aquilo ali realmente foi uma montagem. Tem gente que até hoje que acredita que na realidade não, era ele mesmo. Então, é uma preocupação, né, naturalmente, isso aí. Porém, eu acho que não é também um tipo de instrumento ainda extremamente acessível, né? Então, acho que quando a gente fala de uma conjuntura de uma eleição de São Tá então existem muitos mais interesses envolvidos e, naturalmente, onde se tem maiores interesses aí envolvidos, né? Porque está sendo disputado ali algo, né, a nível nacional, praticamente, porque eleição presidencial, eleição de estado, São Paulo, Rio de Janeiro, então você está mexendo com gente grande. E até gente de fora, né? Então eu acho que a preocupação é ainda maior, mas não deixa de ser uma preocupação para a gente, porque a gente não sabe de que forma isso pode ser utilizado. A gente viu aí o exemplo dessa última eleição também, as duas últimas eleições, na realidade, presidencial, a quantidade de fake news, né, que foi disseminado e o quanto somente essas reportagens e essas publicações falsas já foi ruins para a desinformação do eleitor. Quanto mais você promover um material do candidato tecendo algum tipo de opinião ou fazendo algum tipo de atitude que seja politicamente incorreta, né? Desserviço, né? Que isso eu acredito que a tranquilidade que a gente pode ter, um cara como o Thiago pode ter, é da conduta da consciência, da conduta que um conhece, porque determinadas coisas... E outra, eu sei que eu não tenho capacidade de fazer isso, então eu acho que a vida do cara é quem vai proteger. O Tiago, ele se policia bastante também, entendeu? A gente sabe, aí é que está a diferença. Quando às vezes um candidato a prefeito, mesmo um gestor, que tenha uma condição de bem durante uma campanha, entendeu? E ele às vezes um pouco descuidado com tecnologia, boa parte da nossa pauta hoje é sobre tecnologia. Sim. E o Tiago, ele está atento a isso, entendeu? Então, é justamente para a população em casa. Porque eu ouvi um áudio... ou porque eu vi um print de uma mensagem. Ou seja, existe então, um monte de coisa aí. Você já pode começar desconfiando, entendeu? Porque você sabe, o Tiago sabe, a maioria de nós, do que a gente vai responder e o que é que pode virar prova contra nós. Exato. Então, a gente não se arrisca, entendeu? Então, assim, isso é pra gente... E a outra situação é quando você vê que tem uma coisa que é ruim demais para ser verdade, começa a desconfiar. Claro. Entendeu? Então, assim, é um processo muito complicado, assim, porque boa parte da nossa... Eu acho que isso é uma pauta que deve ser comunicada nas escolas. Não, é importante para que a comunidade, as pessoas, principalmente da região do interior, aqui do estado, pessoal que não tem muito acesso à internet e à tecnologia, a gente sabe identificar, exatamente, de repente, uma notícia fake. Você pode já começar a desconfiar. Então entendeu? Você, inclusive, pessoal do rádio, nem tudo que a gente vê ali no WhatsApp, no Instagram, tem que se fazer um trabalho minucioso de pesquisa para ver se aquilo é verdadeiro, principalmente analisar a vida da pessoa. Analisar a vida da pessoa. Aí onde entra, né, das autoridades, enfim, criar mecanismos
né, para que a gente possa regular Sim, né, esse certeza. tipo de pesquisa. Né? Eu acredito que a inteligência artificial, enfim, que todos esses recursos eles são fundamentais e devem avançar, né, as pesquisas nesse sentido. Porém, a gente tem que ter o cuidado para que seja regulado e que isso não termine virando um monstro, né, contra o homem. Né? E aí a gente entra nessa questão da máquina substituir o homem. Né? A gente, hoje já é realidade, você chega no supermercado e já existe compras automatizadas. Sim. Você vai numa loja Renner, por exemplo, uma loja de departamento, e você já tem a opção de você mesmo passar as máquinas por conta própria, pagar e ir embora. Você vai no supermercado da mesma forma. Menos emprego. Você hoje já tem tecnologia suficiente para fazer com que um carro guie sozinho, e aí você pode ter uma espécie de Uber que vai ser operado por uma empresa que não vai ter nenhum motorista. Então, quem é que guia? O próprio robô vai lá, busca você e dirige um carro perfeitamente dentro do trânsito como se fosse um motorista. Então, até que ponto a gente, essa tecnologia tão avançada não vai terminar acabando com a força de trabalho, né, do homem. Inclusive, o Elon Musk já falou sobre uma bolsa universal, né? Segundo ele, daqui a um tempo... Mas veja só, eu tenho um posicionamento, Tiago, um pouco avesso até o que o Jair acabou de falar, né? Menos emprego. Eu discordo em partes. Eu digo que seria menos empregos desqualificados. Por isso que existe hoje uma importância da gente investir ainda mais no ensino de qualidade. Entendeu? Para que as pessoas elas saibam que se elas querem ter o mínimo, elas têm que ser um pouco mais do que a média. Porque você veja, hoje os empregos que mais ganham, eles não necessariamente necessitam de nível superior. Você olha para os analistas de dados, os programadores, que são as pessoas realmente responsáveis por essa inteligência artificial. Você não acha que a tecnologia ela está andando mais rápido do que a educação? Eu posso dizer que seria o oposto. Para um país como o Brasil. Então, é justamente o oposto. A tecnologia não está muito rápida e a nossa educação ainda está muito lenta. Mas é porque a tecnologia, Jairo, ela não é algo pertencente do Brasil. Ela é a nível mundial. Sim, é exatamente isso que eu estou falando. É nesse fator educação e ensino que a gente precisa avançar. Vou dar um exemplo. Enquanto o Tiago oferece as condições, já que Piranhas não tem universidade, não tem faculdades, Tiago poderia muito bem dizer, olha, não tem aqui, então acabou. Qual é a ideia que ele teve? Dar o passe livre, dar o fardamento, dar um auxílio para aquelas pessoas que na sua cidade, no seu município, não têm acesso à educação de qualidade e busquem fora. Então são ferramentas assim. Aí o que é que a gente pensa no oposto? Não, vamos travar a tecnologia porque senão a gente... Não, eu acho que é o oposto. A gente investir mais ainda em educação de qualidade. Eu tenho uma leitura, que ela é um pouco semelhante com o que você está dizendo, mas eu entendo o ponto do Jairo, porque é o seguinte. Quando a gente fala de força de trabalho e hoje com a inteligência artificial, você, por exemplo, tem casos onde é breve de se dizer, hoje você não precisa mais de um piloto de avião. Mas é muito difícil você convencer alguém, só entra nesse avião que ele está sendo pilotado remotamente por alguém em uma torre, entendeu? Então é complicado. Certas coisas, como por exemplo, qual é o país da Europa que ainda tem frentista para abastecer o próprio carro? Não tem isso. Eu acho que é uma cultura mais aqui de países da América do Sul. E você se sente mais confortável. Na realidade aqui a gente tem a legislação mesmo. É a legislação. A legislação que que proíbe. Muito... abraça muito, né? E aí termina não permitindo que tenha esse serviço, esses autosserviço do combustível especificamente, entendeu? Agora, por exemplo, a gente não vê uma contrapartida. Se eu souber que tem um posto que tem o autosserviço, entendeu? E houver um desconto em cima do meu abastecimento, as pessoas não tem uma maneira de eu querer tirar a comodidade de não precisar sair do meu carro para fazer isso sozinho se eu não houver um desconto nenhum. É que nem algumas redes de supermercado que hoje em dia já não usam mais nem caixa. Entendeu? Você sai com os seus produtos, você passa ali, você mesmo empacota e o valor que você paga ali é muito mais barato do que em uma outra rede normal de supermercados. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial e a gente às vezes fala, e o que está em mote agora é a greve dos dubladores, é que
Na verdade, toda inteligência artificial, ela não cria algo sozinha. Quando você pega uma pintura, seja abstrata, que você criou numa rede social, ou um desenho, ela está usando um molde artístico que já foi feito e está no banco de algoritmos dessa mesma rede. Ela ainda é muito dependente. Então ela é dependente do que já é criado, entendeu? Mas você perde a emoção. Hoje um dublador, ele precisa ser formado em artes cênicas, ele precisa ser um ator, ele precisa ter conhecimento em outras línguas estrangeiras, ele tem que saber cantar. Então você perde a humanidade do dublador em si. Exatamente. E aqui para nós, os dubladores brasileiros... O sentimento, né? Exatamente, estão entre os melhores do mundo. Quem conhece o Guilherme Briggs sabe disso. Tá? E você perde esse brilho e é até entendível. Agora, a qualidade, se o cara disser, rapaz, o preço no cinema vai ficar mais barato se você usar a inteligência artificial para fazer as dublagens, provavelmente se adapte. Se a gente continuar com o mesmo... segmento financeiro, o viés não muda. A risada de Saga de Gêmeos no Cavaleiros do Zodíaco. Perfeito. Falando ainda nesse campo aí das redes sociais, e teve um caso super lamentável, envolvendo inclusive um dos perfis que a gente comenta muito aqui, que é o Choquei. Infelizmente, uma pessoa teve um passamento, tirou a própria vida exatamente por uma notícia vinculada. Aí a gente volta para aquela discussão de regulação de mídias, o perigo disso aí. E é uma coisa que muito complexa. A gente só vai entender quando você for vítima de uma parada dessa. Tiago, você começou a pauta e a gente acabou cortando, mas a respeito da regulamentação das redes sociais, qual é o seu posicionamento? Porque assim, existe uma galera muito contra, entendeu? Porque acha que vai virou intervir ponto na de sua narrativa opinião, política no Brasil. Entendeu? E tem uma galera mais a favor porque acha que vai lhe proteger de tudo. Qual é a sua visão a respeito do assunto? Eu não tenho muita opinião formada quanto a isso não, Jorge. Eu acho que a gente, obviamente, não pode podar, né? Eu acho que a gente tem liberdade que ter a liberdade né? de se expressar, mas eu acho também que a internet não pode ser vista como terra sem lei. Exatamente. Então eu não tenho ainda uma opinião formada com relação a qual seria o modelo ideal para que a gente tivesse a liberdade, né, de cada um de nós de nos expressar, mas ao mesmo tempo a gente entender que nem tudo eu posso expressar da forma que eu quero, na maneira que eu quero. Exatamente. Né? Porque eu acho que tem que ter um senso comum aí para que é um pouco difícil. O que é que você acha sobre isso aí? Tomando aqui a sua frente, se fosse pelo menos a pessoa mesmo, que não eu coloco a cara para bater aqui e vou criticar, mas o que acontece muito em campanha, vocês fazem campanha, o cara faz um fake, o cara pega uma identidade, uma foto de outra pessoa, e aí o cara bagunça as campanhas, bagunça os debates. Então nem é o cara pega... Eu não tenho uma opinião formada. Assim, Jorge é um cara antenado tanto quanto eu, para esse sentido, eu até gostaria que ele endossasse a opinião. É o seguinte, quando a gente fala de regulamentação, não é dizer, Tiago, a partir de hoje você só pode postar isso. As pessoas entendem isso. Não é isso. Regulamentar é o seguinte, você quer fazer comentários ofensivos, isso, beleza, mas vai estar aqui vinculado o seu CPF, sua identidade, você pode responder por isso. Deseja fazer, faço. Pronto. Aí pega um comentário dele racista. Tiago, você aqui nos termos dessa rede social que você usa, você violou e você vai responder por isso. Afirmar uma ação que você fez que você não fez. Não fui eu. Foi você sim, no seu perfil, só você tem uma... Isso é regulamentar. Não é de dizer o que o outro vai ou não fazer. Isso, você roubou, você desviou. Isso a gente vai ver muito aí. Vai ver bastante. E é como o Tiago está frisando, não é terra sem lei. Crime cibernético também é crime. Mas assim, o limiar tem certas coisas que é muito subjetivo, Totó. Assim, o limiar entre o que eu posso falar e viola e o que eu não posso falar é muito complicado. Porque, por exemplo, a gente tem uma coisa hoje que divide ainda muito as opiniões. Por exemplo, vamos falar sobre linguagem não binária. Sim. E aí, viola ou não viola? Se eu fizer algum tipo de comentário que por algum motivo esteja... Isso é frescura, isso é fuleiragem. Isso. Então, mas aí é onde frescura já entra. Mas aí quando a gente vai para a parte de regulamento, Tiago, a gente amarra justamente nessa situação também. Por exemplo, o regulamento de uma rede social como o Instagram é um regulamento de uma rede qualquer, onde o público são crianças e etc., é outro.
de jogos, o público onde tem lá um canal do YouTube. Mas quem vai... É uma regulamentação. Mas isso aí, essa atribuição de quem vai regular isso aí é o legislador que vai dizer. Exato. E aí? Exatamente. Então, por isso que a gente fala que existe a necessidade de regulamentar. O que não pode é pensar que pode fazer tudo. Eu entendo perfeitamente isso, mas aí vai muito da maré do momento. Qual a composição hoje da Câmara Federal? Porque o legislador é que vai dizer aquilo que vai ser regulado, Isso. no sentido de você não pode falar, ou você pode falar até aqui. Mas e aí? Continua ainda... É muito polêmico. É porque o seguinte, é muito complicado. Se a gente ainda. for levar pelo lado da liberdade de expressão, Sim. e o que é liberdade de expressão hoje em dia? Nos anos 80, e a gente sempre usa os Trapalhões como mote, você Sim. via tá, o Mussum sendo chamado de azul, de preto, o Didi chamado de cearense, cabeça chata. Isso é uma coisa que pra gente normalizou, né, no que era essa época. Nesse ponto, quando a gente fala, rapaz, se eu quiser fazer uma crítica a respeito da linguagem não binária, se eu quiser chamar de frescura, hoje não é crime, entendeu? Agora, nós somos o único país do mundo que tem leis a respeito da transfobia. Isso. Então, vai ficar da interpretação. Se alguém se sentiu ofendido com aquilo ali, pode dar uma dor de cabeça jurídica se ela se sentiu, entendeu? Com o comentário do Tiago. Um exemplo. Essa questão da regulamentação das redes sociais, ela não nasceu nem no governo Lula. É porque ele falava muito a respeito disso. Mas hoje, se eu não me engano, foi um deputado do próprio PL, dentro do governo Bolsonaro, que já tinha um projeto a respeito da regulamentação. Só que aí é a questão da narrativa, Tiago. Hoje, Lula está no governo, entendeu? E quem vai bater é a oposição. Se Bolsonaro tivesse vencido a eleição e esse projeto fosse em pauta, provavelmente a oposição de esquerda estaria batendo. Com certeza. Mas o que acontece? Você tem um projeto todo desenhado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados e eles lá vão decidir o que é que entra e o que não entra. E, na verdade, as pessoas hoje estão com muito medo porque foi vendida a ideia de que você não vai poder se manifestar a sua opinião livremente. Então, eu acho o seguinte... vamos lá, Tiago está no meio político e ele sabe, meu irmão, tá ligado? Quer ser xingado, é só estar nesse meio. Isso. Entendeu? Isso aí é indiferente. Entrou para política, tem político que até ri dessa situação. Mas tem deles que já queriam que tivesse uma lei proibindo que você ofendesse algum político. Exato. Entendeu? Então a gente tem que entender qual o limiar. E você decidir pelo consenso. Entendeu? Aí é que está a questão. Não existe consenso quando a base aliada não se entende. Então, assim... É muito bom esse posicionamento. Qual é o meu perfil? Jorge, eu botei meu CPF, botei meu registro, viu? Entro com minha digital. Então, se alguém pegou... alguém pegou meu celular. Bicho, tu não fez um BO entre esse tempo. Então, alguém tem que assumir a responsabilidade daquele que fala. Entendeu? Aí, bicho, é terra sem lei. Exato. Foi o que aconteceu agora na Choquei, que é um perfil que eu acredito que todo piranhense que está assistindo agora tem redes sociais conhece. Entendeu? E no ano passado, em dezembro, se eu não me engano... Viu? Através de um massacre de falsos prints, de falsas conversas, conseguiu atingir uma menina que tirou a própria vida, entendeu? Justamente por causa das falsas conversas. E a gente já ouviu, todo mundo pelo menos já ouviu alguém que tirou a vida por causa dessa espécie de cancelamento, entendeu? Exato. Não é mais cruel, as pessoas estavam ofendendo. Não, foi o perfil que estava lá. Alguém tem que ser punido, entendeu? Então, quando a gente fala de regulamentação das redes sociais, a gente tem que entender o seguinte... O que é que o Instagram, o Facebook e o Twitter vai fazer agora para punir? Porque, assim, a justiça tem que entrar em contato com a plataforma para dizer bem assim, você vai ter que cancelar o perfil de fulano porque ele está conduzindo antidemocraticamente, ou está espalhando isso. Então, a justiça tem que ir. Imagina a justiça brasileira, que está abarrotada de papel para poder, entendeu? Então, a rede social, ela tem que ter mecanismos próprios para poder punir, localizar onde a pessoa fez a postagem e ajudar a justiça brasileira a encontrar. Quem foi. Eu vou usar até um outro exemplo que também é recente, que foi com a morte do PC Siqueira. Ele estava sendo acusado, né, de abuso, importunação, e mesmo após o seu falecimento, até hoje não conseguiu acesso ao seu celular porque era Apple. Então as diretrizes da Apple não viola. Você não consegue, mesmo a justiça solicitando, mesmo fazendo toda aquela tramitação, não acessa. Eles, na realidade, não é que eles não acessam, eles não conseguem acessar. Não conseguem acessar, exato. Eu acho que tem a questão da criptografia. Isso, então, para defender a sua privacidade, nem eles mesmos conseguem quebrar, né, o código para poder ter acesso. Ou seja, o regulamento é um regulamento, é algo que ele segue. Então, assim,
nessa esteira, nesse sentido, Tiago, e até a gente traz para um outro comentário que eu gostaria de fazer nesse sentido de dizer assim, você falou de, mas são os parlamentares que vão, né, escolher o legislativo, mas mais uma vez a importância de você escolher bem os seus representantes. Correto. Sabe por quê? A gente tem a mania, eu digo assim, a gente do interior, e eu não vou para um exemplo distante, não, vou dizer eu quando mais jovem um pouco. Eu escolhia prefeito porque era próximo do prefeito, escolhia vereador porque era próximo do vereador, governador, tanto fazia quando era jovem isso. Agora, os deputados, aí, né? Tem um santinho aí. Imagine quantas pessoas antes não faziam escolhas assim, eu vou votar em qualquer deputado. Hoje não, a coisa está diferente. Hoje a gente, rapaz, eu confio muito no posicionamento do Tiago. E ele tem essa base aqui. Eu vou olhar quem são essas pessoas. Inclusive, é algo que usa muito. Até na própria campanha, de dizer assim, o fulano de tal, ele votou a favor daquela PL e tal, que teve aquele escândalo. As narrativas, né? Isso as narrativas, de certa forma, Totó. Foi evoluído. Isso é um fenômeno recente por conta da comunicação. A gente está vivenciando ainda essa revolução da informação, da internet. Então, a internet ela possibilitou com que você acompanhasse aquilo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Então, as pessoas estão muito mais politizadas pela informação. Isso é um fenômeno recente. Smartphone, internet, rede social é um fenômeno recente. Então, com isso, com o advento da internet e de tudo aquilo que a internet possibilitou, naturalmente as pessoas tiveram mais informações e aí as pessoas deixaram de ser leigas. E aí, a partir do momento que você deixa de ser leigo, você tem informação, naturalmente você vai cobrar. Então você vai saber como é que o seu parlamentar vai estar se posicionando em tempo. As pessoas hoje, elas pressionam, né, pela informação. Sim. Ela já sabe as pautas que serão votadas no Congresso e elas vão lá nas redes sociais do seu parlamentar para pressionar para que ele vote. Exatamente. Deputado, senador, estou acompanhando aqui o seu voto. Vamos votar a favor do piso nacional da enfermagem, que foi muito cobrado. Entendeu? E aí o pessoal se sente pressionado porque ele sabe que o eleitor dele está na expectativa, né, de como ele vai votar. Então isso é algo muito recente e que bom, né, que essa informação faz com que as pessoas elas estejam mais informadas, mais politizadas e naturalmente tendo cada vez mais um senso maior para discernir qual político é que ele vai votar para que represente os seus anseios. E nos últimos anos cresceu muito nesse conceito das narrativas de direita, de esquerda, de categoria. Sempre existiu o cara lá do sindicato, sempre existiu o cara lá que representava o MST, esse pessoal. Mas agora aumentou esse leque, né? A galera armamentista, a galera contra ou a favor do aborto, nas bancadas. Então isso cresceu muito. E falando de justiça, Tiago, e o Daniel Alves? Rapaz, o Daniel Alves eu vi que estava... Já terminou, já foi concluído já o julgamento dele. João Paulo, e o Daniel Alves? Mais de um ano, né, que ele está preso lá já por conta daquele incidente lá na boate. Isso. Onde ele foi acusado, né, de estupro. Enfim, uma acusação grave. Como jogador ganhou tudo, né, João Paulo? Ganhou tudo. Acho que a Copa ele ganhou. Eu acho que foi o jogador mais vitorioso de todos. Eu acho que ele foi quem mais teve títulos. Ele foi vitorioso por onde ele passou. Em termos de títulos, eu acho que ele foi. Como jogador dentro do campo. Acho que da história, talvez ele seja um dos mais vitoriosos em termos de conquistas. Ganhou tudo. Champions League, Copa do Mundo, Copa da UEFA, Campeonato Copa Espanhol, América, Copa das Confederações, Brasileiro, ganhou tudo. E tá nessa... Como é que tá aí? Vocês acompanharam aí essa... Não, o julgamento ainda tá acontecendo, na verdade, né? Ele ainda não saiu o resultado final. Essa semana a esposa dele que é modelo, vai testemunhar a favor. O lance é que o cara tava bêbado e misturou lá, né? Mistura cachaça com estresse, com malandragem, e de repente faz uma coisa, no outro dia não lembra. A vida de quem toma cana, de vez em quando acontece. Eu acho, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o caso do Robinho é muito mais grave em relação ao do Daniel Alves, porque, assim, é uma tem filmagens, ele está confuso nos depoimentos. É porque... Como se ele não lembrasse de como foi, alguma coisa assim. Mas vai ter sempre a narrativa por parte dele e por parte da acusante, entendeu? Mas é o que eu estou lhe dizendo. É uma lástima quando você vê. Isso aí vai foge da área do noticiário, mas entrando mais na parte filosófica. Mas esses caras, você não pega
um jogador de futebol que não seja casado com uma modelo, entendeu? Raramente você vê um caso ou outro onde o cara, rapaz, casei com uma menina que cresceu comigo aqui na rua, entendeu? Mas é muito raro. Então esses caras têm acesso hoje a mulheres lindas, entendeu? E mesmo assim o cara, rapaz, eu tô com uma mulher dessa e eu ainda vou me envolver com... Entendeu? Então, queira ou não, acontecendo, porque eu não estou acompanhando o caso, eu tô vendo mais o que das matérias. Na sua opinião, tipo causa e efeito, né? Eu acho que você acaba chamando isso para si. Vem para te ensinar. O cara que mais teve sorte hoje, apesar de um cara extremamente irresponsável, João Paulo que me perdoe, mas é o próprio Neymar, entendeu? Sabia que ia citar. Mas o Neymar é um cara de muita sorte, em tese, porque aquele caso da Nájila, entendeu? Se não tivesse uma filmagem mesmo, tinham destruído ele. Entendeu? Esse caso do Daniel Alves é complicado porque parte dele teve gravações mostrando ele entrando em uma área mais complicada, mas aí as pessoas perguntam assim, mas por que ela subiu? Por que ela não subiu? Ela não poderia ter voltado? Se ele puder alegar, aí é que fica aquela questão. Se alguém puder alegar que ela não estava em condições de negar, subir para um quartinho, para poder ter relações com ele, ninguém vai poder negar também que ele estava bêbado o suficiente para não fazer o que ele fez. E é algo que está impregnado na cultura do jogador. Se você for para Renato Gaúcho, Romário, esses caras aí, eu estava até vendo a história do jogador que jogou em 7, 8 clubes e nunca entrou em campo, o Carlos Kaiser, o cara falando que é da cultura do jogador boate, sai boate. Ou seja, e agora com o advento da informação, de uma forma tão intensa como as redes sociais, a internet, enfim, e as narrativas de direita e esquerda, de repente rola aquele lance dos grupos que defendem, enfim, aí a coisa fica maior. Eu vi um cientista de dados inglês que ele disse o seguinte, que hoje é inevitável, você está sendo filmado mesmo quando não queira. Estou numa rua aqui onde ninguém está com o celular me filmando, mas tem uma câmera ali filmando, então hoje você está sendo filmado por alguém, seja numa praça cheia de gente tirando fotos, então assim, é difícil, é complicado. Quem foi que citou o Cid Moreira agora? Quem foi que falou? Ô Jário, mas antes da gente falar do Cid Moreira, a gente tava falando sobre questão de jogador e tal, e teve, né, eu acho que um caso que é importante a gente falar aqui, que foi essa semana, né? Inclusive passou uma reportagem no Fantástico envolvendo também um jogador, né, do Corinthians, né, sub-20, que teve esse triste incidente, né, com a jovem também, que ele conheceu por um aplicativo, e aí eles marcaram de se encontrar e parece-me que eles se encontraram no apartamento, acho que do atleta, enfim. E aí eles, né, se relacionaram e no meio da relação lá íntima que eles tiveram, a menina passou a ter um corrimento, um sangramento. Uma hemorragia. Né? E aí ele fez toda prestou socorro. Primeiros socorros e aí levou para o hospital e ela chegou ao óbito. Né? E aí, enfim, virou uma celeuma muito forte. Houve uma perfuração do útero, né? Porque aí a gente não sabe se isso é uma perfuração, não, foi um rompimento, na verdade. Se isso é uma condição que ela já tinha, né? Se isso foi algo... objeto externo, né? Isso. Enfim. O que as pessoas falam, né? A notícia que vem a público é o seguinte, tem pessoas que têm propensão a isso, o colo do útero ser um pouco mais frágil e não foi devido a perfuração, e sim, o rompimento pode ser porque causou uma pressão, tipo quando a gente coloca um dedo numa garrafa que tenta tirar rápido, o vácuo que causa naquilo, o rompimento rompeu. Pode ter sido por isso, causou um vácuo durante a relação e rompeu. E a hemorragia naquela região, ela é muito vascularizada, e querendo ou não, né? Né? Sensível. Ou seja, ela não resistiu, perdeu muito sangue e veio a óbito. E a gente lamenta, né? Um caso realmente lamentável. E assim, o jogador, né? O atleta, né? Um jovem rapaz de 20 anos, ele ficou com essa pecha porque... né? Algumas pessoas chamam ele de assassino, enfim, até certos tipos de piadas infames, né? Por relação do ato, né, que estava acontecendo lá. E é desumano para o menino. Né? E assim, o tribunal da internet já condenou ele antes da justiça. Exatamente. Que pode manchar, inclusive, a trajetória dele enquanto atleta, antes mesmo dele despontar realmente como jogador profissional. Imagina esse garoto jogando um clássico contra o São Paulo, Palmeiras, a torcida... O psicológico, a torcida já sabe outra como é que coisa aí, tribunal da internet.
Interessante. Exato. Tiago, aproveitar assim essa... Querendo ou não, a gente entrou nesse assunto. Um tema a gente triste. tá numa época festiva e existe hoje, até aqui no próprio município, uma campanha muito grande do pessoal da assistência social falando sobre a questão do assédio. Depois do não, tudo é assédio. E assim, dá uma mensagem para as pessoas que vão lá para a festa e endossa essa situação, essa campanha que a assistência está fazendo. Autocontrole. Não é não. Não é não. E a gente, durante muito tempo, a gente teve, né, infelizmente, a nossa cultura machista, né, durante muito tempo normalizava, né, esse tipo de conduta. De comportamento. E assim, tanto pode ser por parte do agente que está fazendo ali, transgressor. Né, o transgressor, homem quanto mulher também. Né? Então a gente sabe que durante muito tempo o pessoal ia pra festa e tinha aquela coisa de dar o garrote, né? Dar o garrote. Dava o garrote pra dar o beijo. Isso é crime. Dar o garrote. Isso não pode e a gente precisa falar sobre isso sim. Porque caso alguém esteja, né, ultrapassando a linha, você deve denunciar, porque é crime. Não é não. E eu acho que todo mundo tem que ser respeitado. Meu amigo, você foi lá, conversou, dialogou e por algum motivo teve alguma negativa, respeita, né? Claro. E se por algum motivo alguém está se sentindo de alguma forma invadido por conta também de uma conduta de alguém que mesmo não tendo ainda conseguido, mas que está tentando, denuncie também, porque você tem todo o direito do mundo de ficar na sua tranquila em paz. Então é muito importante a gente estar aqui nesse período de carnaval. A gente sabe que o pessoal vai muito para a azaração também. A gente está alertando, né, esclarecendo para todo mundo, inclusive muitos que não sabem que isso é crime. Exatamente, é crime, entendeu? Então a mulher que vai descer para o Carnaval de Piranhas pode se sentir segura que vão ter mecanismos lá para denúncia. Diversos mecanismos para a mulher e o homem também, né? Não pode os também homens, achar que que são só as mulheres que são vítimas, não. Alguns homens também são. Inclusive a gente viu aí acho que foi no BBB, o que foi que passou aí recentemente. E aí houve, né, uma conduta do tipo, não sei se foi a Fazenda, enfim, e aí às vezes são dois pesos e duas medidas. Se for a mulher que está sendo ali abordada, eles terminam expondo. Quando é o inverso, ele termina normalizando. Não é para normalizar, né? Ainda falando de notícias tristes, eu falo notícias tristes pelo fato que é noticiado e por a gente vir acompanhando também a trajetória. O filho adotivo do Cid Moreira foi a público a afirmar que sofreu um estupro. E também aproveitando aí, tem o padre contexto. Júlio Lancelotti também, que outro assunto que virou matéria, né, nacional, e aí divide a questão porque o padre Júlio é muito ligado à esquerda, e a esquerda, para tentar, de uma certa forma, abafar isso, se discute aí um prêmio Nobel da Paz, enfim. São situações lamentáveis, assim, pelo menos a do Cid Moreira, que a gente conhece um pouco da história e sabe que hoje ele é um homem, pelo menos aparenta ser convertido, né, à espiritualidade. A gente fica assim um pouco... Narrou a Bíblia. O homem narrou a Bíblia. E hoje você vê ele um cara entregue totalmente à religião, né? Inclusive, eu lhe chamo de Cid Moreira Caboclo, né? Que a sua voz ela tem um pouco de semelhança com a voz do Cid Moreira. É verdade. É verdade. Mas enfim, é um caso lamentável também esse do Cid Moreira. Eu não acompanhei, né? Eu li também nas manchetes, né, esse caso do filho dele pedindo a prisão dele, mas eu não sei, Totó, você acompanhou aí essa matéria também? Você só leu li de forma trivial também, porque eu achei até... Eu sei que ele tem problemas com os filhos no tocante a dinheiro, a herança. É, isso sei que ele já tem problemas, né? Que é porque é um cara, quando vai veicular da mídia, eles fazem questão de endossar o adotivo. Aí entra essa questão de herança. Um filho adotivo veio só agora, que está nesse sentido de herança, tal. Enfim, são várias narrativas. Se for pelo histórico do Cid, a gente sabe que ele sempre foi um cara muito, pelo menos assim, a vida era inteira, símbolo, né? de responsabilidade moral, entendeu? Era um dos maiores âncoras da TV Globo. E aí quando envolve questão patrimonial também, né? A gente não sabe até que ponto que é verdade, o que não é, né? Até que ponto, qual era a relação que ele tinha com esse filho. Eu vi também recentemente, falando sobre essa questão patrimonial também, herança e tal, a morte do Zagallo, que deixou a herança apenas para um filho. E aí? Ele tirou o direito de 2 filhos e deixou toda a sua herança apenas para um filho, alegando o quê?
Porque quem vê de fora diz assim, rapaz, isso é um absurdo. Como é que ele deixa 2 filhos, né, desabrigados, vamos dizer assim, sem herança, deserdados. Mas na realidade, o que se diz? Que o pai, na sua velhice, foi abandonado pelos outros 2 filhos e só quem dava suporte ao Zagallo já, né, quando ele estava, inclusive, doente e debilitado, tal, foi esse filho ao qual ele deixou toda a sua herança. Então, são questões muito complexas aí que envolvem a relação entre pai e filhos. Familiar, e quem somos nós, né? Para querer julgar aqui, porque a gente não sabe qual é a verdade. Então, nesse caso aí do Cid Moreira, né, a gente espera que seja elucidado, né, o quanto antes, né, a verdade, porque a gente sabe também o quão prejudica, né, você ter um nome envolvido em algo, numa conduta, né, tão séria como essa questão aí envolvendo, né, esse estupro. Se for, se não for, então deixamos na mão da justiça, né, para que ela faça a sua coisa. Mas Everton Ranieri, a gente já conversou sobre tanta coisa. Exato. Para finalizar, Jairo Ribeiro, aqui o nosso podcast, vamos falar mais uma vez sobre tecnologia. Tecnologia. É interessante, a gente pode fazer, porque completa 20 anos do V3 e recentemente foi lançado aí um Apple Vision, que a galera fica assim, aquela coisa, os Simpsons já havia profetizado, né? Os Simpsons. Mais uma, né? Dizer, mais uma. Vocês conhecem aquele livro 20 mil léguas submarinas? Pra mim é os Simpsons ali. É porque é o seguinte, muita gente não sabe, mas os roteiristas dos Simpsons não são comediantes. Boa parte deles veio desse mundo nerd. Você tem muito engenheiro ali, entendeu? Então tem caras que eles já... entende que certas coisas podem acontecer. Havia até por exemplo, a questão do Donald Trump, que ele já supõe. Então tem gente ligada a esse meio que já antigamente... Cara, você imagina como se fosse os roteiristas de The Big Bang. Mas Everton Ranieri, tomando a vez agora da apresentação e tentando melhorar a voz para parecer mais bonito, explique pra gente o que é o Apple Vision. O Apple Vision é um óculos de realidade virtual, né? A gente utilizando o óculos, a gente consegue simular várias áreas de trabalho, seja computador, seja a tela do celular. Então, assim, você conectado ao dispositivo, você tem, querendo ou não, seu home office completo. E isso você pode estar andando na rua, você pode estar fazendo suas atividades cotidianas. Só que, assim, é um pouco estranho, né? Você está na rua e você está... Pipocou na internet essa semana aí diversas imagens do cara andando na rua com um óculos que fecha a cara todinha e do nada ele começa a mexer como se fosse numa parede imaginária. Na realidade é porque quando ele olha para um lado, para frente, para baixo ou para o lado, ele tem um dispositivo virtual aqui e aqui ele mexe como se fosse um touch e ali ele obedece, né? Aquilo ali. E ele faz as suas andando normal, de boa, vendo a estrada. Porque, assim, exatamente. Normal. É transparente, né? Só que os ícones ficam na tela, então translúcido. Então eu posso ver para onde eu tô indo, entendeu? Só que... Cara, eu não vou mentir pra você não. É estranho, mas há muito tempo atrás a gente também já achou estranho pegar um telefone que não tivesse tecla. Inclusive, quando a gente tinha uns celulares que a digitação era só os números de 1 a 9 e 3 letras por número, né? Se quisesse a letra C, era 3 vezes a tecla 2, né? Até sair a letra C. Veio o advento daquele celular chinesinho, aqueles Power Pack, não sei se vocês lembram, que era com a canetinha. A galera detestou a caneta porque a resposta era lenta. Aí voltou o advento dos celulares com o teclado QWERTY. O QWERTY. Que era com cada... Gostava porque... E o V3? A tecla do computador. Não, o V3 já era... Vamos falar do nosso V3. Vamos chegar lá. Aí a gente tá com o teclado QWERTY aqui. A galera gostava porque era rápido. Porém, a Apple lança o iPhone 3GS, perdão, que era a loja de aplicativos, que foi a primeira loja, a primeira indústria de tecnologia a lançar aplicativos na própria base do telefone. Ou seja, os aplicativos eles tinham interações próprias. Por exemplo, o WhatsApp, você faz a digitação, mas você tem uma parte, você clica, abre a câmera. Você clica em um determinado local, você manda o áudio. Então, assim, a interação com tela voltava. Aí morre de novo os teclados QWERTY e volta a tecnologia touchscreen. Já o V3, né, que era o queridinho da galera... Que o Xiaomi fez primeiro, né? Opa, O Xiaomi fez Xiaomi primeiro. Tava ali. Inclusive, eu não sei se você lembra, antigamente...
V3 estava para iPhone, assim como o Xiaomi estava para Alcatel. Lembra da Alcatel? Que foi o primeiro celular que não era de marca conhecida, mas que pegava música, MP3, aquela coisa toda. Você já teve aquele período de elegância do V3, né? Na capinha de couro aqui do lado, na riata. Você usou a capinha de couro com... Não, até hoje, se você for olhar a estética do VT, até hoje ele é bonito. Ele é. Se você for pegar o Neo, tem um croma. Sim. Você abrir assim, ele até hoje ele também é bonito. Então, mas assim, eles são celulares bonitos. apesar da tecnologia ter mudado, do design ser diferente, tem alguns aparelhos que ainda parece que estavam à frente do tempo, né? Sim, com certeza. Ainda é muito bonito. Agora, eu lembro, para mim, 2 marcos na época que não eram smartphones ainda, era celular, né? Ainda, que para mim foi muito fera. Foi quando eu vi o primeiro telefone polifônico, porque vocês devem se lembrar que o celular antes era aquela musicazinha, tipo bipzinho. Monofônico. Monofônico. Monofônico, bipzinho. Toque MIDI. E aí quando ele virou polifônico, você ouvia a música como se fosse um rádiozinho. Exato. E depois quando eu vi o primeiro celular também com câmera, que era aquela câmera VGA ainda. Câmera VGA. Né? Que a câmera do V3 era VGA. Isso, era VGA. Só que era VGA, foi a primeira VGA de 1.2 megapixels. E falando em música, a gente não pode esquecer do guitarrinha. Aquele ali era terrível. Era... Aquela ali era paredão. Que guitarrinha? Nutella. Rapaz, guitarrinha. Tiago, era uma disputa de sabe som. o que era engraçado? Não, eu vou defender o guitarrinho. Enquanto se a gente quisesse ter 2 números, a gente tinha que ter 2 telefones. O guitarrinho, ele pegava televisão, era touchscreen, teclado QWERTY, 6 chips e as boquinhas de som eram igual a JBL e durava uma semana a bateria. Agora, e ele também, né? O celular da NASA. Chinês. Puxava a anteninha pra... Puxava a anteninha. Até eu me lembro, em Maceió, o pessoal ia nos coletivos, era aquela disputa de guitarrinha dentro do ombro. O guitarrinha era... incomodava pra caramba. Ele era muito alto. O guitarrinha era... Chamava de guitarrinha, né? Até tinha uma guitarra atrás. Porque tinha uma guitarra atrás. Aí a galera, pra falsificar, botava um saxofone. E eram uns 4 chips, imagine. Era 4 chips. 4 chips. Isso em 2005. 2012, pô. 2012. Então eu tava muito acima do tempo. Agora era baratinho. Era baratinho, você comprava ele sem conto, camelô, pô. Você lembra do modelo que tinha? Era um gordinho que era... Não era o Neo, não. Era como se fosse o Neo. Tinha um que você pegava, botava ele em pé e quando ele chamava ele andava sozinho. Eu tinha um motocubo que também andava sozinho. Foi logo quando lançou a Oi. 31 anos. Oi, 31 anos. Aí ele tinha esse aparelhozinho. Tinha poucos aparelhos na época. Outro também da elegância era o da Coca-Cola, né? Aquele... Você lembra uns que tinham da Coca-Cola? Acho que vocês lembram aquele... Coca-Cola só lembro do ioiô. Teve um que chamavam o Coca-Cola. Era bem elegantezão ele. Propaganda de chorão do Charlie Brown nos ioiôs da Coca-Cola. É isso aí. Bom. Mas bora lá. Os super craques da Coca-Cola. O super craque cabeçona. O Bruno tem a coleção completa. Tanto os super craques quanto das mini garrafinhas. Mas enfim, a conversa tá boa, mas fato é que a gente já excedeu o nosso tempo, Jairo Ribeiro. É isso aí. Eu não sei você, mas eu gostei demais. Nosso primeiro papo do ano, né? Primeiro programa do ano, da nossa 4ª temporada. Mas vamos ter ainda muitas oportunidades. Tem muitos convidados. O nosso encontro é semanal. Exatamente. E teremos também diversos convidados especiais para estar fazendo parte também aqui da bancada do podcast do Tiago. Então, Jairo Ribeiro, faça suas considerações finais aqui, dá oportunidade para os nossos amigos também para fazer o fechamento. A gente a gente finaliza mais uma edição, graças a Deus, com a graça de Deus, com a graça de Jesus, com a gratidão. E agradecendo você pelo carinho, pela audiência, por estar sempre conosco. Everton Ranieri, McFly. É isso aí, galera. Por aqui. Se inscreve no canal, deixa sugestão, traz pauta pra gente. É muito importante a participação de todos vocês, não é isso, Jorge? É isso aí, Jorgeão. Exatamente. E assim, é uma coisa que o pessoal, até se inscrever no canal, poderia aproveitar. No momento que a gente lança os cortes, e vocês estão achando, coloca uma sugestão, chama fulano, tratem sobre esse assunto também e a gente vai atendendo por lá. Exatamente. Fica ligado no nosso Instagram, tiagofreitas.15. Tem o Instagram também do podcast do Tiago, né? Lá que a gente lança os cortes. Lá e a gente tá lançando os cortes, porque às vezes você tá acompanhando pela rádio
e queria ver como é que é essa voz sexy do Jairo Ribeiro. Aí você vai ver quem é o nosso Cid Moreira Caboclo aqui, vendo na internet. Então acessa lá, acompanha os cortes do podcast do Thiago, que é o nosso bate-papo leve e atual, e a gente vai ficando por aqui. Então somente agradecer a sua audiência, a sua atenção, a sua paciência. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. Um abraço, Jairo Ribeiro. Um bate-papo leve tamanho do Brasil. Do Brasil. A gente tá ficando por aqui. Valeu. Um bate-papo leve e atual. Tchau. Boa noite. Rapaz.